tudo bem? Eu sou a doutora Ana Flávia, aqui da Faculdade de Medicina da USP, do IMT, e eu vou falar para vocês sobre um dos projetos de pesquisas que eu coordeno junto com a minha equipe aqui na Faculdade de Medicina. Nanocarreadores lipídicos no processo de cicatrização, um caso translacional. Esse projeto, ele é um projeto que se estendeu pelo meu doutorado, pelo meu pós-doutorado, e ele está dando continuidade agora como pesquisadora colaboradora. Bem, durante o meu doutorado, eu trabalhei com nanocarreador lipídico. E o composto que nós trabalhamos foi a vitamina E ou alfa-tocoferol. A vitamina E é a principal fonte, né, é o girassol. A gente sabe que a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel. Por ela ser lipossolúvel, ela fica armazenada nas membranas das células, tem uma atividade antioxidante lipofílica, ela tem uma função protetora do ácido ascórbico, tem uma ação anti-inflamatória e imunomoduladora. Devido a essas características, ela foi o ativo escolhido para nós incorporarmos na nossa nanopartícula lipídica. E a gente sabe que nanopartícula, ela tem algumas características peculiares, principalmente por seu tamanho, a sua superfície, que pode ser coberta com elementos que podem ser alvos, a sua forma pode ser uma forma que vai proporcionar uma melhor conexão com alguns receptores, enfim. O material, então, o próprio material da nossa nanopartícula, ela também pode ser uma forma de tratamento, de prevenção. Aqui, né, a nanopartícula lipídica sólida como exemplo, que é o foco do nosso trabalho. E os nanocarreadores que nós trabalhamos foram nanopartículas lipídicas sólidas. Então, eu trago aqui para vocês aonde uma microfotografia de uma nanopartícula lipídica com óleo essencial que nós caracterizamos lá no ICB. Então, vocês podem observar que essa nanopartícula, a gente tem a nanopartícula lipídica sólida e nós temos o nanocarreador lipídico, o nanocarreador lipídico nanoestruturado. Então, o nosso tipo de carreador, ele foi um carreador lipídico nanoestruturado, ou seja, a vitamina E ela era incorporada dentro dessa nanopartícula. Muito importante. Quais são as características desse nanocarreador? Liberação lenta contínua. Isso é muito importante. Maior penetrabilidade, estabilidade, baixa irritabilidade, menor número de aplicações. Tenham isso em mente. Maior capacidade de armazenamento, ou seja, liberação lenta e contínua e menor número de aplicações. Tenham em mente isso. Por quê? Quando nós falamos de um processo de cicatrização, nós temos que lembrar que esse processo de cicatrização, ele é fisiológico. Nós chamamos de processo de cicatrização fisiológico ou homeostase quando nós temos o equilíbrio entre a fase inflamatória, como o macrófago do tipo 1, a fase anti-inflamatória na macrófago tipo 2, ou seja, eu tenho uma cicatrização que eu tenho um processo inflamatório no início e eu tenho um processo de reparo e regeneração no final. Ok. O que acontece? Muito importante. Durante todo esse processo, nós temos a produção de citocinas inflamatórias. O que acontece? Lembrem-se, para eu ter um processo de reparo no final, eu preciso que esse início eu tenha um processo inflamatório com essas citocinas sendo produzidas, e vocês podem observar que depois eu tenho um outro fenótipo, ou seja, tenho citocinas anti-inflamatórias que vão ajudar no processo de reparo e remodelação. Ok. Então, esse é o processo de cicatrização normal. Quando nós quebramos essa homeostase, nós temos o estresse oxidativo.
estresse oxidativo, resulta em estímulo da inflamação, a inflamação resulta na doença, a doença contribui para o estresse oxidativo. Prestem atenção que é uma seta que tem dois sentidos. A produção de espécies reativas em excesso geram o estresse oxidativo. Quando eu tenho uma inflamação crônica deficiente, eu tenho um aumento de espécies reativas do oxigênio que vão causar um retardo nessa cicatrização. Quem ajuda contribuindo com isso? Glicose. Glicose em excesso estimula a produção de espécies reativas, diminui o processo inflamatório agudo, que é extremamente importante para o processo final, ou seja, eu tenho um processo agudo retardado e eu tenho um processo crônico persistente. Consequentemente, o que nós observamos? Vocês podem observar aqui que essa daqui é uma foto de uma lesão. Aqui a gente tem o animal controle, não diabético. Ele, no terceiro dia, a gente observa uma ferida aumentada, vermelha. Em contrapartida, no animal diabético, nós temos uma ferida pequena e não inflamada. Quando nós fizemos o tratamento, prestem atenção como essa ferida do animal diabético, ela se torna muito característica com o animal controle. Isso com a nanopartícula com vitamina E. Por que a vitamina E? Olha que interessante. Ela aumentou a produção de citocinas inflamatórias, porque a gente pode ver por essa microfotografia aqui, aonde eu tenho um processo inflamatório retardado, ou seja, eu não tenho células inflamatórias em contraparte no animal diabético, quando comparado com o animal controle. Todos esses pontinhos aqui vermelhinhos são o quê? Células inflamatórias que chegaram para contribuir para o processo inflamatório agudo inicial. Nós observamos o aumento de citocinas inflamatórias, como vocês podem observar nessas barras aqui, L1-beta, fator quimioterápico de queratinócitos, TNF-alfa, foram capazes de aumentar e trazer o que? Inflamação. Lembrem que eu falei que a inflamação é extremamente importante para o processo de cicatrização final? Quando nós observamos o tratamento com os humanos, com essa mesma nanopartícula, o que nós observamos? Nós observamos que esse paciente do sexo masculino, com uma úlcera diabética, que tinha 3 anos que estava aberta, ela teve um total processo de reparo e regeneração com apenas uma aplicação diária, certo? Olha a importância daquilo que eu disse para vocês, a aplicação e liberação lenta. Esse também aqui é um homem, paciente masculino, com uma lesão diabética, ela estava aberta há mais de 2 anos, ele mesmo fez o tratamento em casa, indo apenas uma vez no hospital, e a gente pode observar que houve um total processo de reparo dessa ferida. A gente pode observar, depois desses resultados, que algo muito importante para a gente é que essa nanopartícula, ela não tinha antimicrobiano. Isso foi uma condição muito importante para que a gente desenvolvesse novos nanoscarreadores com óleos essenciais, que foram desenvolvidos por uma parceria com a Bruna e a Universidade de Santa Catarina, onde a gente conseguiu observar que essas nanopartículas com os óleos essenciais tiveram uma também ação anti-inflamatória, inflamatória. A gente pode observar que houve um aumento do NF-κB, que é um fator de transcrição de citocinas inflamatórias, ou seja, melhorou o processo inflamatório, correto? Entretanto, nós ainda estamos numa fase de avaliação da atividade antimicrobiana dessas nanopartículas com óleos essenciais. Atualmente, em andamento, nós estamos analisando a microbiota da pele, de peles sãos e com feridas de voluntários com úlceras diabéticas e hipertensos.
Os próximos passos é a caracterização de produtos derivados da flora brasileira que contenham prebióticos e polifenóis para incorporação em nanocarreadores com atividades antimicrobianas para associarmos com os óleos essenciais. Bem, esse projeto ele não foi realizado apenas por mim. Vocês podem observar que eu tenho uma equipe grande, tanto aqui na Faculdade de Medicina, quanto no ICB da USP. A gente tem hospitais parceiros. Quero agradecer imensamente a ideia inicial, que foi da minha orientadora de doutorado, a doutora Marinilce, e ao laboratório e as pessoas que participaram desse projeto no meu doutorado. Convido vocês para seguirem os nossos projetos aqui na Faculdade de Medicina. Agradeço a atenção e a mente criativa brinca com o objeto que ama. Muito obrigada, até breve. Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu vou dar início então aqui à minha apresentação, na qual vou compartilhar com vocês, né, algumas ideias sobre a biofabricação de implantes regenerativos, mas um tipo especial de implante regenerativo que são os implantes personalizados, né, aqueles que têm tamanhos e formatos ali específicos de acordo com o tecido original lá do paciente. Bom, me apresentando muito brevemente aqui para vocês, eu sou professor e pesquisador no programa de Bioengenharia da Universidade do Brasil. Também sou vinculado ao Departamento de Clínica Médica da Unicamp, onde eu oriento lá alunos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Clínica Médica. E eu lidero, né, um grupo de pesquisa chamado Bioregenera. O foco especial desse grupo de pesquisa é o desenvolvimento de estratégias de engenharia de tecido, visando ali o desenvolvimento de tecidos vivos, né, tecidos biológicos, funcionais, através de combinações ali de células com biomateriais, que, claro, tem várias aplicações, mas aqui o nosso enfoque é para aplicações dentro da reabilitação e da medicina regenerativa, e como vocês vão acompanhar aqui durante a apresentação, especialmente ainda para o tratamento de tecidos do sistema musculoesquelético. Para começar, eu vou contar uma breve história aqui, né, de onde tudo começou aqui, há mais de uma década atrás, quando eu entrei lá para o meu mestrado em Engenharia Biomédica, lá sob a orientação do professor Anderson Lobo, quando o objetivo meu ali era desenvolver esses implantes regenerativos, né, de nanofibras específicas para menisco do joelho, e que essas nanofibras tivessem a mesma orientação ali, a arquitetura do tecido original, com nanofibras alinhadas circunferencialmente e radialmente. Bom, não vou entrar em muitos detalhes aqui, vocês podem ver ali no trabalho se vocês quiserem acompanhar mais detalhes depois. A gente conseguiu fazer isso, né, muito bem, foi um grande avanço isso, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer. Mas se você olhar ali para o tecido produzido, são membranas, né, basicamente membranas bidimensionais. Se você olhar nessa imagem, a comparação das membranas ali que a gente produziu, é um pouco diferente, né, do tecido, do formato tridimensional do menisco do joelho. E isso acabou me chamando um pouco de atenção. De novo, embora a gente conseguiu ótimos avanços ali, avanços realmente importantes na área, isso foi uma coisa que me chamou a atenção e acabou
me entregando um pouquinho. E aí me vem uma pergunta importante nessa história, né? Esse implante regenerativo, esse scaffold que a gente constrói, ele tem que ter o mesmo formato 3D, a mesma estrutura ali do tecido nativo, lá do tecido original? A resposta, como muita coisa dentro da ciência, dentro da vida, né, é que depende, né? Aqui, por exemplo, tem 2 exemplos de tecidos construídos, né, artificialmente em laboratório, através de bioimpressão, que são tecidos funcionais, né, tecidos que funcionam, foram testados em vivo, mas que não fizeram o mesmo formato do tecido original. Então, se você pegar ali, foi feito glândula tireoide, células pancreáticas funcionais, mas embora eles não tivessem esse formato, como o tecido original, o tecido nativo, eles cumpriram a sua função. Então, para esses tecidos aqui, aparentemente, não tem essa necessidade de ser do mesmo tamanho, de ter o mesmo formato. Mas, quando a gente vai para outros tecidos, especialmente alguns tecidos ortopédicos, e aí eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Quando você fala ali de meniscos do joelho, lábio da glenoide, do acetábulo, disco intervertebral, até disco da articulação temporomandibular, são estruturas que têm um formato muito específico e elas estão dentro lá da articulação, né? Fazendo um papel articular muito importante. Então, quando você tem ali essa estrutura, se ela não tiver exatamente o formato, exatamente a macroestrutura do tecido original daquele paciente, provavelmente vai haver ali algum desalinhamento biomecânico, alguma falta de estabilidade que vai ter algum prejuízo possivelmente a longo prazo do paciente. Então, tem até alguns outros exemplos aqui na imagem, né, de uma fratura óssea que pode necessitar, uma válvula cardíaca que pode necessitar ser do mesmo tamanho, né, originalmente lá do paciente. Bom, e como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente produz esse tecido personalizado, né? Como é que a gente faz artificialmente um tecido lá no laboratório de forma personalizada? Primeiro, a gente precisa de uma imagem médica. A gente precisa lá da estrutura do paciente, né, de como que é o tecido original daquele paciente. A gente pode pegar isso através de exames de imagem, né, principalmente utilizado ressonância magnética ou tomografia computadorizada. E claro que quanto mais detalhes a gente tiver aí, mais detalhes no exame de imagem, melhor vai ser a fidelidade, né, com o tecido original do paciente. A partir disso, naquela segunda etapa ali desse fluxo, a gente vai para o modelo 3D digital. Então, a partir daquelas imagens médicas, a gente precisa construir um modelo 3D digital. Então, fazer uma reconstrução, uma segmentação e uma reconstrução desse modelo. A gente faz isso através de softwares, né? O Mimix é um software bastante comum, bastante difundido, mas eu queria especialmente citar um software, né, que é o Invesalhos, que é um software gratuito, de código aberto e brasileiro, né? Ciência nacional, desenvolvido aqui no CTI Renato Archer. Então eu queria só dar esse destaque que a gente tem utilizado bastante o Invesalhos e tem dado muito certo para as principais aplicações que a gente faz aqui. A partir disso a gente vai para construção do nosso tecido. Então, primeiro a gente precisa selecionar as células e os biomateriais que vão ser utilizados para construir esse tecido. E aí não dá para a gente generalizar aqui, né? Cada tecido e cada tecido e cada aplicação vai ter uma especificidade diferente. Mas é óbvio que a gente vai procurar sempre, por exemplo, buscar biomateriais que se assemelhem o mais próximo possível da matriz extracelular original lá do paciente. Então, desde polímeros sintéticos, naturais, a escolha passa por alguns nanomateriais, matriz extracelular descelularizada, hidrogéis, um papel bastante importante nisso também, mas aí, de novo, vai da especificidade de cada tecido. Feito isso, né, agora a gente vai para a biofabricação de fato, vamos fabricar esse tecido. E aí, claro que o destaque fica para a bioimpressão 3D, né, para isso. A gente tem várias técnicas de bioimpressão 3D, DLP, SLA, mas a mais difundida, a mais estudada, a mais pesquisada é a bioimpressão 3D baseada em extrusão de hidrogéis. Então essa acaba sendo a técnica mais utilizada, mesmo por mim aqui no laboratório, embora também desenvolvendo algumas outras técnicas ali, mas a bioimpressão 3D por extrusão de hidrogéis tem um destaque bastante importante na área. E por fim, tecido produzido, a gente parte então para a aplicação, né? Então a gente pode aí, a partir desse tecido, caracterizar ele, testar in vitro, testar em vivo, fazer uma aplicação clínica, enfim, aí a gente já está falando do tecido já produzido. Agora só destacando alguns trabalhos, né, já desenvolvidos, já publicados, né? A gente tem, por exemplo, um trabalho que a gente conseguiu intercalando ali camadas de hidrogéis por bioimpressão com camadas de nanofibras,
construir um menisco inteiro, né, um menisco medial aqui nesse caso, que reproduz, né, o tamanho original do tecido lá, baseado em imagens médicas lá do paciente. Também não vou entrar em tantos detalhes, a referência está ali, quem quiser acompanhar mais, né, pode conseguir mais informações. Também a gente, né, seguindo um trabalho muito recentemente publicado, agora em 2024, a gente fez essa mesma estratégia, né, juntando hidrogéis com nanofibras, camadas de nanofibras poliméricas, mas aqui com materiais diferentes, né? Lá a gente usou colágeno, nanofibras de PCL, aqui a gente utilizou gelma, né, um tipo de gelatina, a gente usou PLA com lapunita, enfim, são materiais diferentes em que a gente explorou nesse outro trabalho. Um outro trabalho também bastante interessante, né, que eu tive o prazer e a honra de participar do desenvolvimento dessa técnica, que é uma técnica chamada de criobioimpressão 3D. Então, eu participei do desenvolvimento dessa técnica durante o meu doutorado sanduíche, no laboratório do professor Shrike Zeng, na Universidade de Harvard. E essa técnica é basicamente, né, simplificando bastante, é uma técnica onde a gente consegue bioimprimir em temperaturas muito baixas, né? A gente está falando ali a menos 20, menos 30, menos 40 graus, e aí o congelamento do hidrogel faz com que ele proporcione uma estrutura boa, né, para a gente conseguir produzir principalmente estruturas mais complexas e mais altas, né, que tenha estruturas tridimensionais um pouco mais complicadas. E aí, obviamente, eu queria falar de alguns trabalhos em andamento também, né? Eu tenho, por exemplo, um trabalho sobre meniscos do joelho, né? Um projeto grande sobre desenvolvimento de implantes regenerativos personalizados, especificamente para defeitos parciais de menisco do joelho. É um projeto que eu coordeno, que tem financiamento do CNPq, envolve aí vários alunos, né, de mestrado ali, da Universidade do Brasil, principalmente. Um trabalho sobre lábio glenoidal, aplicação dessas técnicas aí de bioimpressão para lábio glenoidal. Então esse é um trabalho que eu oriento ali do aluno do Franklin, é um aluno meu ali da Unicamp, de mestrado da Unicamp. Ligamento cruzado anterior, uma outra aplicação, né, o trabalho do Sinue, um aluno de mestrado do programa de bioengenharia da Universidade do Brasil. Um trabalho de placa de crescimento, né, para o estímulo de regeneração de placa de crescimento de ossos imaturos ali, né, em crianças. Então também é um trabalho, esse é o trabalho da Alessa, né, uma aluna de doutorado do programa lá de clínica médica da Unicamp. Enfim, cada uma dessas aplicações, né, que são trabalhos em andamento, tem especificidades, então a gente precisa criar, desenvolver técnicas diferentes, avaliar questões diferentes para conseguir encontrar ali as melhores especificações e os melhores resultados, né, em relação ao formato, porque é o nosso foco aqui, né, da nossa apresentação, em relação ao formato, né, o formato do tecido ser exatamente, ou pelo menos o mais próximo possível daquele tecido original. É isso, gente. Espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho, né, de alguns insights aí, de alguns trabalhos já publicados e principalmente alguns trabalhos em andamento. É claro, quem viu aí a apresentação e se sentiu à vontade e acha que pode ajudar, pode contribuir nessas pesquisas, é muito bem-vindo, né? Eu coloquei ali os meus contatos, só entrar em contato ali, a gente consegue colaborar com bastante coisa, desenvolver. É uma técnica emergente, é a fronteira da ciência, então tem muita coisa ainda para ser desenvolvido, mas é uma tecnologia que tem um potencial muito grande para ajudar, provavelmente, a vida de muitos pacientes. Muito obrigado.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Dando boas-vindas aqui a todos e iniciando nossa palestra de hoje, nossa apresentação, intitulada Polimerossomos como Nanoestruturas para a Liberação de Fármacos. Pessoal, vocês devem ter percebido que eu estou compartilhando o monitor aqui, então por isso que eu estou olhando aqui e aqui, tá? Eu sou o professor André Lopes. O meu e-mail é andreml@usp.br. Fiquem muito à vontade para entrar em contato, me escrever, pedir trabalhos e compartilhar conhecimento, tá bom? Meu Orcid ID é esse aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais das minhas linhas de pesquisa. Sou coordenador do Laboratório de Bioseparações e Nanoformulações, o Biocep Nanolab, e estou vinculado ao Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Bom? Bom, como linhas de pesquisa eu atuo tanto na parte do upstream, como nas etapas de downstream, principalmente criando plataformas para extração de biomoléculas de interesse terapêutico, mas, sobretudo, em nanoformulações micelares e vesiculares também, como o caso que eu coloco aqui para vocês nesse desenho, nessa estrutura, das vesículas poliméricas ou os polimerossomos, tema esse foco da nossa palestra hoje, tá bom? Aqui eu vou usar esse diagrama como exemplo, tá? Que faz parte desse link aqui, que está aqui embaixo, tá bom? Quem tiver interesse depois é só acessar o link para poder visualizar o trabalho, é um capítulo de livro. E aqui a gente está usando uma molécula ou uma estrutura polimérica, um copolímero um anfifílico, tá? Tribloco. Bom, tribloco porque ele tem 3 porções definidas, A, B, A. Uma região hidrofílica, uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. Esse aqui são os pluronix, os poloxâmeros. Quem fabricam eles é a BASF, tá bom? Então, os copolímeros anfifílicos em ambiente aquoso, acima de uma concentração crítica, CMC ou CAC, concentração micelar crítica, concentração de agregação crítica, tendem a formar espontaneamente, por self-assembling, automontagem ou auto-organização, vesículas poliméricas. Cuidado que não é sempre vesículas poliméricas que moléculas anfifílicas podem formar, às vezes eles podem formar micelas. Isso vai depender do parâmetro de empacotamento, para quem tiver interesse. Os autores desse trabalho explicam muito bem o que é. Bom, obviamente, por uma questão de tempo, eu não vou conseguir explicar isso para vocês hoje. Bom, formando a estrutura, a vesícula polimérica em ambiente aquoso, o polimerossoma, a gente tem regiões bem definidas. Tem uma bicamada que permite acomodar moléculas hidrofóbicas, como a curcumina, que é bem hidrofóbica, e a doxorubicina, que é bem hidrofílica e tende a ficar no core hidrofílico da vesícula polimérica. Lembrando que a vesícula é um parente distante dos lipossomas. Os lipossomas são formados por lipídios, as vesículas por polímeros, ou copolímeros. E ele permite, as vesículas também permitem funcionalização, assim como tem lipossoma em várias outras nanoestruturas, a gente pode funcionalizar, decorar, conjugar ligantes específicos na nanoestrutura. Pegilar, pegilação, colocar um anticorpo, uma proteína específica para um receptor específico da célula tumoral, por exemplo, transferrina ou ácido fólico, e também permite que eu possa trabalhar com polímeros ou com polímeros responsivos ao ambiente externo, pH responsivo, termorresponsivo e assim por diante, tá bom? Então, isso são abordagens que já existem e que diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo estão desenvolvendo e estudando, tá certo? Aqui eu vou mostrar para vocês um caso de estudo no nosso grupo, né, desenvolvimento de polimerossomos baseados em PEG-PCL através do planejamento experimental para encapsulação de fármacos quimioterápicos. No exemplo aqui, a gente utilizou como modelo o vemurafenib e a doxorubicina, certo? A gente fez dois planejamentos experimentais, tá? No primeiro, a gente avaliou a velocidade de agitação, tempo de agitação e volume de hidratação, e encontrou que a melhor resposta foi 1.050 RPM, 42 horas e 15 ml, para gerar nanoestruturas
formadas por polietilenglicol policaprolactona, PEG-PCl, de tamanho entre 280 a 300 nanômetros. Estão vendo? E a gente variou 3 PEG-PCLs aqui, ó. Tá vendo? A composição é a mesma, o que muda é o tamanho da cadeia de cada um, tá? Aqui nesse primeiro caso, PEG 45, PCL 44, PEG 114, PCL 98 e PEG 114, PCL 114. Esse aqui era a maior cadeia e esse aqui é a menor cadeia. Todos formam polimerossomos em ambiente aquoso, tá? A diferença vai ser basicamente o tamanho, e foi isso que a gente quis estudar fazendo esse primeiro planejamento experimental. Encontrou que a melhor resposta era essa aqui, para formar nanoestruturas de 280 a 300 nanômetros com um índice de polidispersão de 0,22 a 0,28, certo? Na segunda etapa do desenho experimental, a gente tinha o interesse de reduzir um pouco o índice de polidispersão, ou seja, deixar as nanoestruturas ainda mais ou obter nanoestruturas mais monodispersas, mais estáveis ainda. Apesar que esses valores de PDI, né, de índice de polidispersão, não estavam ruins. E, de fato, a gente conseguiu, utilizando ou incorporando no processo de preparo dos polimerossomos o ultrassom, né? A gente avaliou diferentes tempos de ultrassom e obteve o melhor com 35 minutos, né? E ele, de fato, reduziu o valor de PDI, do índice de polidispersão, e mais, reduziu o tamanho das nanoestruturas. Então, de 280 foi para 210, de 300 foi para 245 e de 290 foi para 220, tá? O que é bastante interessante porque as nanoestruturas no organismo, elas não têm que ser imensas, né? Então, quanto menor, em geral, melhor, depende do caso, óbvio, mas para a gente aqui, o melhor era menor, tá bom? Quanto menor, melhor para a gente, certo? Outra coisa que a gente estudou nesse trabalho, por isso eu recomendo a leitura dele para vocês, até para entender de forma geral, né, foi a encapsulação dos fármacos, ou o tamanho da nanoestrutura em relação a pós-encapsulação. Ou seja, será que as vesículas vazias e as vesículas com os fármacos mudavam o tamanho? Sim, a gente observou que houve um aumento. Então, por exemplo, de 220, com a encapsulação da DOX, que é hidrofílica, fica no core, e o vemurafenib na bicamada, foi para 254 nanômetros. 245 para 270, e para o PEG PCL 114, de 210 para 282. Foi o que mais aumentou, justamente porque tem uma cadeia maior, né? E tem maior flexibilidade também. Basicamente, isso se deve realmente à acomodação dos fármacos dentro da nanoestrutura, então tem um rearranjo, e por isso que eles tendem a aumentar o tamanho, o raio hidrodinâmico, tá? Então, isso é um dado que foi bastante interessante que a gente obteve. E na terceira etapa, a gente avaliou o perfil de liberação, tá? Dos polimerossomos. Então, avaliou tanto a liberação da DOX quanto do vemurafenib em pH 7,4 e 37 graus, e pH ácido 5 e 37 graus. E observou que os perfis de liberação foram mais rápidos, tá bom? Em pH mais ácido, tá? Para ambos os fármacos. Isso é bastante interessante, gente, porque o pH tumoral, por exemplo, ele tende a ser um pouco mais ácido. E para esses fármacos modelo que a gente utilizou aqui, eles são utilizados no tratamento do câncer. O vemurafenib para o melanoma, tá? E a DOX para tratamento padrão, inclusive na quimioterapia. Tá bom? Então, essa é uma abordagem interessante para a liberação tumoral, que tem um pH um pouco mais ácido. E ter uma liberação mais rápida pode ser interessante. Certo, pessoal? É isso. Queria agradecer mais uma vez ao Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha... Para mim foi uma imensa satisfação aqui apresentar a minha linha de pesquisa, e espero poder tirar dúvidas de vocês, trocar informações, me inscrevam, tá? Fiquem à vontade. Até logo, pessoal. Um abraço. Obrigado.
Olá, meu nome é Lígia Passos Mayaobi, eu sou professora da Universidade Federal do ABC e hoje quero compartilhar com vocês um tema bastante interessante que é a impregnação assistida por CO2 supercrítico de moléculas ativas em géis de gelatina siloxano para aplicações biomédicas. A gelatina, ela tem propriedades que atraem muito o nosso interesse para aplicações biomédicas, que são principalmente a biocompatibilidade e a biodegradabilidade, pelo fato dela ser derivada do colágeno, que é o principal componente da matriz extracelular de células animais. Além disso, a gelatina tem grupos funcionais que viabilizam o intercruzamento das suas cadeias para gerar géis, que são materiais que são mais resistentes e mais apropriados para serem utilizados como um biomaterial, né? Além disso, quando a gente forma esses materiais, forma os géis, a gente tem a possibilidade de impregná-los por impregnação supercrítica e ter a geração de um material que é multifuncional, de uma maneira que é segura e uma maneira muito limpa. Então, a gente vai explorar um pouquinho esse processo e explorar o principal fluido supercrítico que a gente tem em uso, que é o dióxido de carbono supercrítico. Sim, é o dióxido de carbono que a gente está acostumado, mas ele pressurizado numa pressão e temperatura que, de ponto de vista industrial, não é uma pressão muito alta, nem uma temperatura muito alta, mas que a gente consegue esse fluido agora sem distinção entre fase gasosa e entre fase líquida, um fluido que tem propriedades intermediárias entre líquido e gás, e, além disso, a gente consegue modular as propriedades físicas desse solvente de acordo com a aplicação que a gente precisa, variando temperatura e pressão. Além disso, é um solvente considerado verde por ser abundante, não ser tóxico, não ser inflamável, né, não ter cheiro, ser barato. A gente consegue reciclá-lo e um ponto importantíssimo na área biomédica, uma vez que a gente termine o processo utilizando o CO2 como solvente, a gente não vai ter nenhum traço de CO2 no nosso material. Então, vai ser um material completamente livre do solvente de processamento. Esse processo de impregnação supercrítica, né, qual é a concepção dele? É que a gente tenha um composto ativo que a gente consiga solubilizar no CO2. Uma vez que a gente solubilize esse composto no CO2, o CO2 consegue carregar esse composto para dentro da matriz do polímero. Carrego para dentro da matriz do polímero, esse meu composto vai interagir com a matriz do polímero. Quando eu libero a pressão do meu sistema, o CO2 vai para a fase gasosa e a gente não vai ter mais o CO2 ali no nosso material e vai ter somente o material impregnado. Falando em princípios ativos, né, trouxe dois exemplos para vocês, que a gente já trabalhou com eles, que é o óleo de pimenta rosa e o ibuprofeno, né, mas no geral, quando a gente tem algum composto que é ativo, ele tem alguma atividade, alguma propriedade que é a nossa propriedade de interesse, e através da impregnação a gente consegue trazer essa propriedade agora para junto do nosso material e a gente vai ter um material que é multifuncional, né? Um exemplo de propriedade, né, para ambos esses materiais é a capacidade de atuar como um anti-inflamatório. Além disso, a impregnação vai prevenir degradação do meu material, volatilização do meu material, e a gente também pode promover a liberação controlada desse material. Por isso, essa impregnação é tão interessante, né? Qual é o objetivo de fazer essa impregnação? Como eu falei para vocês, ter um material multifuncional. No nosso caso, a gente quer entender se esses géis, né, podem ser utilizados como biomaterial, se a gente consegue fazer essa impregnação supercrítica e também investigar um pouquinho, né, como que alterando pressão, temperatura, presença de dissolvente, como a gente consegue melhorar essa impregnação. Em termos dos nossos materiais e dos nossos métodos, né, como nós obtivemos os nossos géis através da reação de gelatina com o agente reticulante que a gente chama de GPT-MS e agitando, né, essa solução com agente reticulante, a gente consegue começar a criar pontes entre essas cadeias de gelatina e a gente termina esse processo com uma secagem. O xerogel a gente seca em estufa e obtém um filme, o criogel a gente seca por liofilização e obtém um material poroso. Além disso, a gente estudou esses materiais com relação à porcentagem de gel, FTIR, a microscopia eletrônica. Também avaliamos se o material tem um potencial para ser utilizado
como biomaterial através da absorção de água desse material e também ensaio de toxicidade com células Vero. O processo de impregnação, ele é feito numa célula de alta pressão, normalmente com um volume baixo, nós utilizamos uma célula de 10 ml, e aí a gente coloca o nosso princípio ativo no fundo dessa célula, que a gente também pode chamar de reator, e os nossos polímeros, os nossos géis suspensos ali dentro do reator, a gente vai alimentar esse sistema com CO2 líquido que passa por uma bomba de pressurização e a gente consegue pressurizar o sistema, colocar o CO2 dentro, né, do nosso reator. Esse processo de impregnação ocorre uma vez que a gente libera a pressão, a gente vai ter agora nosso material que vai estar impregnado com esse princípio ativo e a gente também consegue contabilizar aí, né, qual a porcentagem de massa que a gente tem do nosso composto ativo depois em função da massa do nosso gel. Com relação aos resultados que a gente conseguiu obter, né? A formação do gel por si só, a gente conseguiu verificar que foi bem sucedida, porque agora nós temos um material que não é mais solúvel em água e o que foi demonstrado aqui pela porcentagem de gel, altas porcentagens de gel, e a gente conseguiu observar por FTIR, né, que a ligação característica do intercruzamento dessas cadeias estava lá, que é a ligação de silício-oxigênio-silício nessa estrutura. Com relação à morfologia do material, né, essas 3 primeiras imagens são imagens do criogel, a gente vê que é um material poroso, e o xerogel tem uma estrutura compacta que não vai apresentar esses poros. Pensando na avaliação do uso desse material na área biomédica, né, o ensaio de absorção de água mostrou que ambos os materiais absorvem uma grande quantidade de água, mas que o criogel absorve mais água do que o xerogel, justamente porque essa água consegue, além de estar entre as cadeias poliméricas, também está ocupando os poros desse material. Os ensaios de toxicidade mostraram, né, que após exposição ao xerogel, ao criogel, as células Vero tiveram a mesma aparência das células que foram expostas ao material não tóxico, então a gente conseguiu entender que esse material não apresenta toxicidade, portanto é biocompatível. Com relação à impregnação, no nosso exemplo com o óleo de pimenta rosa, a gente teve impregnações aqui que passaram de 20% em massa. E a gente conseguiu entender que, olhando para a estrutura do material, a gente tinha deposição desse óleo no interior dos poros como principal morfologia aí de impregnação. A impregnação do ibuprofeno, a gente viu que a gente teve impregnação no xerogel, que não foi uma impregnação tão grande. Para o óleo de pimenta rosa, a gente praticamente não teve impregnação do xerogel. Mas a gente sempre teve mais impregnação no criogel justamente pela deposição desse material no interior dos poros. E o que a gente percebeu foi que a adição de cosolvente aumenta significativamente a impregnação para esse ativo especificamente, né? E a deposição nos poros também é o principal mecanismo que a gente tem de impregnação. Bom, concluindo, né, a gente conseguiu obter um material que tem propriedades, né, que fazem dele um material multifuncional, porque a gente trouxe não só a estruturação para esse material para poder ser utilizado como biomaterial, mas também conseguimos juntar a esse material as propriedades que são as propriedades dos compostos ativos, portanto a gente conseguiu obter um material que é passível de ser utilizado como biomaterial e um material multifuncional, mas ainda o processo utilizado foi um processo muito eficiente e um processo limpo que fez com que a gente tivesse, ao final do processo, um material sem traço nenhum de solvente orgânico. Então, agradeço a vocês e também agradeço aos colaboradores, então, o professor Bruno, que esteve envolvido no processo de impregnação do óleo de pimenta rosa, a professora Cristiane Lombello, que fez a parte de estudo de citotoxicidade, né? E agradeço aos alunos que participaram também desse processo, todos os alunos de graduação, e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada.